E o novo filme de Steven Spielberg, que antes se chamava O Prato, acaba de ter seu título trocado para Revelação, um nome bem sugestivo dos tempos que estamos vivendo, com audiências no Congresso sobre o fenômeno OVNI, denunciantes militares vindo à tona, várias séries e documentários, e agora esse filme previsto para ser lançado em 2026, que promete ser um marco, como o nome já diz, na revelação do fenômeno OVNI. Eu vou detalhar com vocês as notícias, as declarações de atores que fazem parte do elenco, sobre o que esperar desse filme, e também um ponto muito curioso envolvendo o ator estrela de Hollywood Kurt Russell em relação ao assunto. Vamos olhar primeiro aqui as notícias sobre essa troca de título do filme. Então tá aqui a notícia, portal World of Real. O último filme de Spielberg agora tem um novo título. Como eu falei antes, se chamava O Prato. E curioso que lá em 77 para 78, quando Spielberg lança Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ele tinha ali no elenco dele o J. Allen Hynek, que era o físico consultor da Força Aérea no projeto Livro Azul de investigação de OVNIs. E além disso, tinha um ator, um físico francês no filme, que retratava ali o que seria o Jacques Vallée, famoso, um dos mais famosos pesquisadores OVNIs de todos os tempos, ainda vivo. Em 77 para 78, acontecia a Operação Prato no Brasil, pela Força Aérea Brasileira, e o nome do filme seria justamente O Prato. E agora muda-se então para Disclosure ou Revelação, uma coisa muito mais impactante, ao meu ver, dando a entender que de fato o filme de Spielberg vai ser um dos marcos nessa revelação que está para acontecer. Então ele fala aqui sobre o elenco, né? Uma série de estrelas. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hilson, Coma Domingo e White Russell, que foi o último a ser colocado no elenco, e que é filho, inclusive, do Kurt Russell, que eu vou mencionar daqui a pouco um fato interessante sobre ele. O Josh O'Connor, que está previsto para ser o novo James Bond. O Colin Firth, que foi o principal ator de Kingsman, um filme que relata ali sobre agentes de inteligência, espiões, enfim. E talvez o Colin faça um papel parecido nesse filme, porque tem tudo a ver. É um filme sobre a revelação OVNI, ter agentes de inteligência, generais e pessoas ali ligadas às Forças Armadas Americanas. E também a comunidade de inteligência. Aqui estava falando a notícia que as filmagens iam acontecer em Nova Jersey, justamente onde está acontecendo aquela invasão OVNI de drones misteriosos, né? A partir de 28 de fevereiro, mas eu já sei que as filmagens começaram ali na última semana de janeiro, há cerca de mais de uma semana atrás. Então as filmagens já estão acontecendo. E quem escreve essa história é o David Cope, mas o Spielberg pediu para escrever junto com ele. Na minha opinião, isso é muito raro o Spielberg fazer. O Spielberg geralmente só dirige, mas eu acho que ele quis escrever para justamente colocar nesse roteiro do filme o que esses agentes de inteligência, o que o próprio Jacques Vallée, que ele conhece desde aquela época de 77, tem falado sobre o fenômeno. Então, vamos ver o que acontece, né? Esse filme que talvez tenha tudo para abordar de uma forma diferente, como vem se abordado nos outros filmes, talvez com a influência do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, fugindo um pouco da explicação extraterrestre, como eu vou comentar daqui a pouquinho. Então a previsão aqui é para ser lançado em 15 de maio de 2026 pela Universal. E vamos ver um pouquinho então a declaração do ator Colman Domingo sobre o que ele pensa sobre esse filme, o que ele acha que vai ser isso, o que significa isso para a humanidade. So where on the spectrum of alien movies is it? More Close Encounters or War of the Worlds? What's the vibe? I think it's something new. Okay. I think it's something new and different. But I tell you one thing, it has so much heart, and it has I feel like it's a love letter to our humanity. And he co-wrote this one, and he doesn't do that often. He doesn't, No, he co-wrote this one because I feel like this is very Steven Spielberg. It's probably more Steven Spielberg than Steven Spielberg. Amazing. Well, I'm hyped already now. Então tá aí o Colman Domingo falando que o filme é uma carta de amor à humanidade. É uma coisa meio ali cifrada, né, nas frases dele, mas o que eu posso entender é que vai ser um momento único na humanidade que estamos vivendo, a revelação desse assunto. Tem tudo para ser o filme de Spielberg um ponto-chave
nessa revelação para a humanidade, seria uma forma de mostrar para o mundo o que esperar disso tudo, mostrar de uma forma mais didática o que é esse fenômeno, como a humanidade está envolvida e talvez sendo controlada e sofrendo intervenção dessas inteligências durante muito tempo, provavelmente centenas ou talvez milhares de anos, e o Spielberg talvez trazendo essa mensagem para o filme, ajudando nessa preparação no que os Estados Unidos chamam de plano de revelação controlado do fenômeno OVNI. Eu acho que a gente pode esperar ali um filme que vai mostrar toda essa tônica do envolvimento militar sobre o fenômeno, mostrar um pouco, sabendo do Spielberg, sabendo ali de contatos imediatos e tendo essa resposta do domingo de que vai ser algo totalmente diferente, nem contatos imediatos e nem Guerra dos Mundos, talvez de fato o Spielberg vai colocar o telespectador imerso no que ele tem de informações sobre o que seria esse fenômeno, que seria algo totalmente diferente do que a gente tem visto em outros filmes, que mostra mais uma parte mais tecnológica, mais ligado a extraterrestres, e talvez nesse filme a gente veja algo muito mais profundo do que isso, mostrando talvez a explicação interdimensional, que muito tem se falado. E claro, desde aquela época Spielberg tem contato ali com Jacques Vallée, por exemplo, que fala muito dessa tônica de um sistema de controle, uma inteligência que consegue se materializar aqui, se projetar aqui e manipular e controlar a humanidade. Talvez essas conexões com Jacques Vallée e com outros oficiais de inteligência do Spielberg possam levar nessa direção. E talvez uma carta de amor à humanidade, porque esse filme pode ser uma forma de unir as pessoas, mostrando que a gente vai entrar numa nova era. Uma revelação dessa, com tamanhas proporções, vai ressignificar o que é ser humano, provavelmente. E é uma oportunidade de todos nos unirmos e enfrentarmos isso juntos, porque eu tenho certeza que não vai ser fácil. Então aí o Comando Domingo falando sobre isso. E como eu falei, tem o Wright Russell, filho do Kurt Russell, que foi piloto no incidente das luzes de Fênix. Vamos lembrar aqui o que o Kurt Russell falou naquela época sobre quando ele estava pilotando uma aeronave e viu esse fenômeno em Fênix. May be able to help me, and this may feature, who knows? Because this is an international story. Because of you both being here, I looked into the international files. Not covered by our Ministry of Defense, but maybe covered by yours. This took place in Arizona. An unidentified pilot, according to the press cuttings, flying near an airport in Arizona with his son when he spotted 6 lights in the night sky. So he called from the airplane to air traffic control to say, I'm seeing these lights here. I wasn't expecting any other planes. They're none supposed to be on my landing path. Can you tell me what's going on? They said there are no other planes. He said, I'm seeing 6 bright lights coming towards me. Mystery unresolved. Except Oh? tail number for that plane was Bonanza 2 Tango Sierra, and I was the pilot. No. Oliver and I. Oh, yes, take us back. Doesn't say that in the briefing. Oliver and I. Or I should have read to the end. Oliver and I were flying in. I was flying him to go see his girlfriend, and we were on approach, and I saw 6 lights over the airport in absolute uniform in a V shape, and Oliver said to me, I was just looking at him, and I was coming in. We're maybe a half a mile out, and Oliver said, "Pa, what are those lights?" And I then it kind of like came out of my reverie, and I said, "I don't know what they are." I said, he said, "Are we okay here?" And I said, "Yeah, I'm gonna call him," and I reported it. And they said, "We're not painting anything. We don't show anything." I said, "Well, okay, I'm going to declare it's unidentified, it's flying, and it's 6 objects." We landed. I taxied, dropped him off, took off, went back to L.A. Never said a word. He never said a word. I never thought of it. 2 years later, Goldie is watching a television show when I came home. Yeah. And the show is on UFOs. But as I came home, "Hey, honey, how's it going?" And I'm kind of hearing the TV going, and I stopped and I started watching, and it was on that event. Now, that was the most viewed UFO event. Over 20,000 people saw that. And I'm watching this,
and I'm feeling like Richard Dreyfuss in Close Encounters of the Third Kind. It's like, why do I know this? You know what? And it's not clear to me. And finally, I said. Then they said a pilot reported it. A general aviation pilot reported it on landing. I'd never thought of it since then, and I said, "That was me. That was me." And I said, "Wait a minute. I'll go to my logbooks." So I went to my logbooks, and there was the flight at that time, and I didn't mention anything about the UFO. The fascinating part of that to me is that it just went literally out of my head. Yeah. And Oliver never mentioned it. And had I not seen that show, I'd have never thought of it again. Amazing. That to me was the weird part. Então você vê, né? O Kurt Russell naquela época estava pilotando, chegando no aeroporto quando viu essas luzes. As luzes que tinham esse formato que eu vou mostrar aqui na imagem para vocês. E ele foi o piloto que reportou isso. E ele estava com o Oliver, que era o enteado dele, não era o Wyatt Russell, que vai fazer o filme do Spielberg, mas ele estava com o enteado, que era o Oliver, indo ver a namorada, quando ele se depara com essas luzes em formato de V, que há muita controvérsia se eram, de fato, luzes independentes ou se era uma nave. A versão mais aceita hoje é que seria uma nave em forma de V, como eu mostrei na imagem aí. E o fato mais interessante é isso que ele conta no final, né? Ele não se lembrava, a coisa apagou na memória dele. Imagina você ver uma coisa dessa em forma de V em cima do aeroporto, pilotando uma aeronave, uma coisa inesquecível, né? Mas isso saiu da cabeça dele, e se não fosse aquele programa de TV, ele jamais teria lembrado, para vocês verem que provavelmente, e é o que a gente vê em outros casos, como o fenômeno OVNI manipula a consciência humana para retirar ou colocar lembranças e memórias, e nesse caso parece que eles não queriam que o Kurt Russell lembrasse. O Kurt Russell é uma figura pública, né? A gente sabe que é um fenômeno que quer se manter oculto, e claro, o Kurt Russell não mencionando esse caso seria muito melhor para essas inteligências, de acordo com a forma que elas operam. Então é isso, uma lembrança de anos atrás, quando o Kurt Russell, nessa entrevista, divulgava o filme Guardiões da Galáxia, contando e relembrando essa história, e agora o filho dele participando desse novo filme do Steven Spielberg. Então é isso. Tendo mais notícias sobre o filme, eu coloco aqui no canal para vocês. Um abraço e até a próxima.